Hoje eu tô aqui para responder 3 perguntinhas que as mamães me fazem constantemente. Oi, eu sou a Saori, eu trabalho com inteligência emocional, desenvolvimento humano e conexão entre mães e filhos. Eu me formei em Yoga na Índia, em Rishikesh. Eu também atuei por anos com desenvolvimento infantil através da disciplina positiva e da metodologia Montessori. Bem, a primeira pergunta é: como meu filho pode se tornar um adulto do bem e o que depende de mim para isso acontecer? Depois de anos trabalhando com as crianças e agora esperando a primeira filha, eu tenho pensado bastante sobre esse assunto, sabe? Sobre tudo isso, sobre a nossa responsabilidade nesse aspecto na criança. O que realmente faz a diferença em tornar um adulto do bem. Né? Um adulto saudável emocionalmente, um adulto mais feliz. Sinceramente, hoje eu acredito que não são pais perfeitos, não é uma casa perfeita, nem uma rotina perfeita. Porque trabalhando com crianças, eu percebi algo assim muito forte. As crianças, elas não se lembram só do que os pais falavam. Elas se lembram principalmente de como elas se sentiam perto dos pais. E alguns minutos que você para e vive um momento assim mais presente com seu filho, isso faz assim total diferença no desenvolvimento dele como um todo. E dentro do desenvolvimento infantil existem coisas que realmente deixam marcas emocionais bem profundas em uma criança. Não é o excesso de brinquedo, não é a perfeição, é a presença. É a segurança emocional. É a criança sentir que ela é amada mesmo quando ela erra. Que isso não é um critério para ser amado, o erro. Claro que nós precisamos corrigir as nossas crianças, né, os nossos filhos, quando eles não agem da maneira certa, quando eles não cumprem princípios e valores que pra gente é muito essencial. Mas isso também tem que ser feito com amor. Uma criança que cresce sendo ouvida, acolhida, respeitada e emocionalmente segura, ela tem muito mais chance de se tornar um adulto mais empático, que é um valor assim fundamental para o ser humano, né? Essa criança, ela se torna um adulto mais seguro, mais gentil, um adulto mais emocionalmente saudável, porque a forma como uma criança é tratada vira a forma como ela aprende a enxergar a si mesma. E eu queria falar uma coisa assim extremamente importante para vocês, pais. Os seus filhos, eles não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais presentes, pais que tentam, pais que reconhecem quando erram, pais que voltam e se reconectam com suas crianças. Porque não é a perfeição que constrói esse vínculo, né? É o reparo, é o amor depois do caos, né? É a segurança em saber que mesmo nos dias difíceis a gente continua junto. E no futuro, o que seu filho mais vai lembrar não é da casa arrumada, não é daquele brinquedo caro, mas ele vai se lembrar da forma como ele se sentia perto de você. A segunda pergunta que eu mais recebo é: eu devo ser amiga ou não do meu filho? E essa, assim, é uma dúvida bem latente para muitas mães que eu converso. Eu sei que esse assunto é um pouquinho delicado, porque muitos pais de hoje cresceram em um ambiente meio mais rígido, assim, né? Com medo, um ambiente mais sem diálogo, sem acolhimento emocional. E eu falo assim, por mim, comigo também foi muito assim. Mas assim, eu acredito que, como você quer fazer diferente, certo? Porque quem não recebeu conexão, quer dar essa conexão para os seus filhos. Quem cresceu sendo controlado, quer criar filhos com mais leveza. Mas trabalhando anos com crianças, eu percebi uma coisa assim muito importante. A criança, ela precisa de amor, mas ela também precisa de direção. O cérebro infantil ainda ele está em desenvolvimento.
A criança, ela não tem a maturidade emocional para conduzir essa relação sozinha. Ela precisa sentir que tem alguém emocionalmente cuidando de mim. Então, a hierarquia, ela gera certa segurança na criança, não medo, segurança. A criança segura emocionalmente que eu conheci, né, as crianças que eu trabalhei com elas e elas eram seguras emocionalmente, elas não eram aquelas que podiam fazer tudo. E também não eram aquelas que viviam com medo dos pais. Eram crianças que tinham acolhimento, elas tinham escuta, elas tinham afeto, mas elas também tinham assim, limites claros e previsíveis. A rotina é extremamente importante para causar essa segurança na criança. Então é importante dar escuta, o afeto, mas colocar os limites claros e previsíveis para que a criança sinta essa segurança. E eu acho que existe uma diferença muito grande entre ser próximo do seu filho e colocar o seu filho em igualdade emocional com você. O seu filho, ele pode confiar em você, pode brincar com você, pode se sentir seguro com você, mas ele ainda precisa sentir: meus pais sabem me conduzir. E isso não significa ser autoritário, não significa criar filhos pelo medo. Isso significa que você está sustentando limites com conexão. E é a nossa responsabilidade fazer com que eles entendam: eu entendo sua frustração, mas eu ainda assim vou te guiar. Porque no fundo, eu acredito que o maior desejo de uma criança não é ter pais perfeitos, é sentir que existe alguém forte emocionalmente. Existe alguém forte emocionalmente o suficiente para proteger ele até nos dias difíceis. A terceira pergunta que eu mais recebo é: como lidar com as birras do meu filho? Eu não gosto de denominar birras. Uma vez eu vi uma pessoa que eu adoro, que fala sobre educação infantil, falar que é muito melhor falar criança lidando com suas emoções, porque eles não têm muita noção do que é birra. E essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente em conversas com pais. E tem uma coisa que eu queria, assim, muito mais que os pais soubessem, que na maioria das vezes a birra não é uma malcriação, é uma desregulação emocional. E eu sei que é muito difícil de lembrar disso assim no meio dos gritos, no meio daquele caos, quando você tá cansado, quando o dia foi pesado, sabe? Quando a casa tá bagunçada. O seu filho, ele começa a chorar no mercado porque você disse não para um chocolate ou até para um brinquedo, né? E nessa hora parece que é provocação. Parece que é manipulação, parece que ele tá até tentando te enfrentar. Mas, escuta bem, muitas vezes o que tá acontecendo é só que o cérebro dele é pequeno, sabe? É pequeno demais, ele tá só sentindo emoções grandes demais, que ele nem sabe denominar direito. E a ciência do desenvolvimento infantil mostra que crianças pequenas, elas ainda não têm um cérebro totalmente desenvolvido para poder controlar impulsos e emoções. Ou seja, eles sentem muito, mas ainda não sabem se regular sozinhos. É como se eles tivessem um acelerador enorme e que os freios ainda estivessem sendo construídos. E foi trabalhando com crianças que eu percebi, assim, algo muito forte. Quando o adulto entra em explosão junto com aquela criança, né? Essa criança, ela vai piorar. Lembra que ali você é a adulta e que é o nosso papel conduzir as emoções das nossas crianças. Porque uma criança emocionalmente desorganizada, ela precisa de um adulto regulado perto dela. Não perfeito, regulado. E eu também quero falar uma coisa assim muito importante. Isso não significa que você vai deixar a sua criança fazer tudo que ela quer. Você vai acolher as emoções, porque acolher as emoções não é ausência de limite. Você deve estar perguntando como que eu faço isso, né? A dica que eu dou sempre é: primeiro, respira fundo.
Abaixa na altura da criança, tenha contato visual com ela e um tom de voz bem calmo, sabe, bem baixo, e diga assim para ela assim: eu sei que você quer isso é muito legal, eu também gostaria de ter, mas hoje nós não vamos levar. E talvez nesse momento a sua criança não entenda e ela vai continuar chorando. E se você estiver em casa, você pode então deixar ela num lugar seguro, tipo no sofá, onde ela possa se expressar. Ela precisa se expressar naquele momento, faz parte do desenvolvimento emocional dela. Ou se você estiver na rua, leva ela para um lugar onde ela pode se acalmar, que ela não se exponha tanto, porque você tem que se preocupar com o que a criança está fazendo por ela, entende? O que as pessoas estão achando, as pessoas nem vão lembrar de você. Então, deixa que elas achem alguma coisa. Então, se você estiver na rua, leva para um lugar onde ela possa se acalmar, mas ela precisa entender sobre limites, porque a criança, ela precisa de duas coisas ao mesmo tempo. Ela precisa de conexão e ela também precisa de direção. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi trabalhando com crianças foi: na hora da birra, fale menos e se regule mais. Às vezes o que ajuda é baixar o tom de voz, respirar fundo, se aproximar da criança e transmitir segurança para ela. Porque o cérebro da criança aprende a se organizar através da nossa presença, da nossa calma. É importante que nós adultos saibamos que em um momento de birra é o momento em que a nossa criança mais precisa da gente. Ela não precisa de mais bronca, ela precisa da nossa presença, a gente estar ali escutando ela. É o momento em que ela mais precisa sentir: mesmo no caos, eu não estou sozinho. E se você acredita em maternidade mais leve, mais consciente, mais emocionalmente saudável e cheia de conexão, eu tô aqui para te ajudar a transformar os gritos do seu filho em conexão e paz em apenas 15 minutos por dia, mesmo na sua rotina mais caótica. E me siga no Instagram para mais dicas que mudarão o relacionamento que você tem com o seu filho.